O que é destaque nesta sexta-feira? Após caçar governador, TSE terá que dispor de 17 milhões para bancar nova eleição no estado que deve ser realizada em agosto. Manaus cedia na semana que vem Fórum Mundial das Águas. Fim do corporativismo. Governadores pedem blindagem das assembleias e poderão ser processados sem aval dos legislativos estaduais. Pressionado na ONU, o Brasil declara que reduzirá a população carcerária em 10%. José Dirceu enfrenta protestos em sua volta a Brasília. Exército americano participará de manobras militares na Amazônia. Defesa exige presença de João Branco durante julgamento em Manaus. Cidade vive horas de violência. Noite de terror na Raiz. Tiroteio deixa 2 mortos e 1 ferido. Outros 2 homens foram executados nos bairros de São Francisco e Santo Antônio. O trânsito matou 2 pessoas. O Jornal da Manhã começa agora. 5h47. Previsão do tempo. Em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 32 graus. E já choveu. O Climatempo diz que pode chover 8 milímetros. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Sexta-feira, 5 de maio, é o 125º dia do ano. Faltam 240 para acabar 2017. Dia de São José Benedito Cotolengo e Santo Ângelo. Comemoramos o dia do expedicionário, o dia do Marechal Rondon, dia da língua portuguesa e da cultura, o dia da comunidade e o dia nacional das comunicações. O Rio Negro subiu 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 43 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1821. Napoleão Bonaparte morre no exílio na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. 1860. Giuseppe Garibaldi parte de Gênova liderando a expedição dos 1000 para conquistar o reino das 2 Sicílias. 1862, 5 de maio. Tropas lideradas pelo Inácio Zaragoza impedem uma invasão francesa na Batalha de Puebla, no México. 1945, Segunda Guerra Mundial, começa o Levante de Praga como uma tentativa de resistência tcheca de libertar a cidade da ocupação alemã. 1946, começa em Tóquio o julgamento pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente de 28 militares japoneses e funcionários do governo acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 1949 é criado o Conselho da Europa em Estrasburgo como a primeira instituição da Europa a trabalhar para a integração europeia. 1961, Alan Shepard torna-se o primeiro americano a viajar para o espaço sideral num voo suborbital. 2011, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decide que casais homossexuais também podem firmar contratos de união estável, assim como casais heterossexuais. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vai lançar hoje na sede do Manaus Trans às 10 horas da manhã as atividades de trânsito para o movimento Maio Amarelo 2017, com o tema Minha Escolha Faz a Diferença. Durante o evento haverá exposição de vídeos educativos, entrega de material educativo, sarau e chamamento da sociedade para participar da programação que ocorrerá durante todo o mês de maio. As atividades realizadas pelo Manaus Trans têm o apoio e parceria do Comitê Vida do Trânsito e tem como principal meta conscientizar servidores, condutores, pedestres e a comunidade. Cidade vive horas de violência. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Não vamos contar toda a história, Pellegrini, mas 2 homens morreram em tiroteio no bairro da Raiz. Um saiu gravemente ferido, o estado dele é grave. É grave, Paulo. A terceira pessoa baleada está internada em um pronto-socorro da cidade, Paulo, onde ontem os moradores à noite, né, viveram momentos aí de terror lá no bairro da Raiz, com homens encapuzados e vestindo roupas escuras. Eles saíram do carro e caminhavam tranquilamente pela rua, Pellegrini? Caminhando tranquilamente pela rua à procura de suas vítimas, né? Eles já tinham essas pessoas em mente, eles estavam procurando essas pessoas e encontraram 2 delas e meteram muita bala. Foi noite de horror, realmente. Os 2 homens morreram na hora, Paulo. Os lombrosos não foram encontrados? Não foram encontrados, fugiram, e a única característica que se sabe até o momento
que estavam encapuzados, estavam vestindo roupas escuras, fugiram em um carro e tinha também uma moto dando apoio. Outros 2 homens foram executados nos bairros de São Francisco e Santo Antônio, já foram identificados? Ainda não, Paulo, nem o do Santo Antônio, nem tampouco de São Francisco. O do São Francisco levou 5 tiros, ficou com o rosto totalmente desfigurado. E o do Santo Antônio também morreu na base da bala, Paulo. Foi muito tiro nesse homem lá no bairro de Santo Antônio. Esse de Santo Antônio, as informações dão conta, as primeiras informações que ele possa ter sido desovado, né? Ter sido jogado lá depois de morto no bairro de Santo Antônio. Mas isso só as investigações é que vão dizer. Uma coisa é certa, Peregrini, tratam-se de casos relacionados com o tráfico de drogas. Pois é, Paulo, todas as mortes da noite e madrugada, sim, a primeira linha de investigação da polícia já aponta para o possível acerto de contas pelo tráfico de drogas, Paulo, mais 4 mortes aí devido ao tráfico na cidade. 2 pessoas morreram vítimas do trânsito, Alberto Peregrini. Pois é, as 2 atropeladas, Paulo. Daqui a pouco vamos trazer mais informações em relação também a essas mortes no trânsito, que 2 pessoas foram atropeladas ontem na parte da noite. Peregrini, o trânsito nesse instante, como é que está? Carregado. Choveu aí na área onde você está? Avenida Grande Circular, demais vias tranquilas, Paulo. A gente pode afirmar que a Avenida Grande Circular com um fluxo bem movimentado nesse momento. Nós estamos agora na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, onde a movimentação também começa a ficar agitada em direção ao centro da cidade. Por aqui, Paulo Guerra, pista molhada, choveu na madrugada e nesse momento o tempo é muito nublado, né? Anunciando chuva aí para qualquer momento. Peregrini, aquelas 2 vítimas daquele capotamento lá na estrada do aeroporto, na Santos Dumont, continuam internadas? Continuam internadas, Paulo, e em estado grave, não houve melhora. O estado é estável, porém grave. Os 2 continuam aí entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. E o detalhe, Paulo, que são realmente uma situação muito difícil, né? Mas para quem viu o estado do carro, a gente pode até dizer que é um milagre essas 2 pessoas estarem vivas até o presente momento. Peregrini, o transporte, como é que está o transporte coletivo? Transporte coletivo, Paulo, nós já passamos, conforme a tua orientação, de passarmos na frente das garagens do transporte coletivo, as 2 maiores, por exemplo, que é a União Cascavel, com a movimentação tranquila, a saída dos ônibus dá-se de maneira ordeira nesse momento, nenhum tipo de paralisação. O mesmo acontece na Global, que atende toda a zona leste da cidade. O povo da zona leste está contando com ônibus nesse momento. Movimentação no terminal 4 e 5, por onde já passamos, é muito grande nesse momento, aquela movimentação que nós já conhecemos de toda a madrugada, Paulo. O transporte coletivo tranquilo nesse momento. E os alternativos, Alberto? Tranquilo também, Paulo, mas ainda com aquela ressalva, né? Eles continuam ainda conversando com o Sinetran em relação à habilitagem eletrônica, o atraso no repasse do dinheiro para o transporte alternativo. Toda a moçada do alternativo ouvindo agora aqui a difusora, eles estão aí ainda em conversação com parte do Sinetran, e eu conversava com o Bilu, que é o presidente da cooperativa. Outras reuniões deverão acontecer aí durante a semana para que seja sanado e que não haja prejuízo à população. Peregrini vai voltar daqui a pouco às 6 horas da manhã com outras informações. Muito bem, Paulo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais informação. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, DEMA, sob o comando do delegado Samir Freire, titular da unidade policial, deflagrou na manhã de ontem, por volta das 8 horas, a segunda fase da Operação Ouro Negro, que resultou nas apreensões de aproximadamente 2 toneladas de carvão vegetal sem o documento de origem florestal. O flagrante ocorreu em uma casa situada na rua Santa Ana, bairro Jorge Teixeira. Temos informações com o repórter J. Rai. Um trecho do ramal do quilômetro 13 da rodovia AM070, que dá acesso a várias comunidades da zona rural de Iranduba, recebeu serviços de terraplanagem no dia de ontem para fins de melhorar o acesso de veículos e facilitar o escoamento de produtos da agricultura familiar. A área contemplada inclui uma ladeira onde havia riscos de desmoronamento da pista por causa da erosão, segundo informou
informou o coordenador da operação realizada pela Prefeitura, Dariomar Carneiro. A recuperação das estradas vicinais do município é uma das prioridades da atual gestão, de acordo com o prefeito Francisco Gomes, que aguarda a chegada do verão para intensificar os trabalhos. E a reforma da Praça dos Três Poderes, paralisada desde 2015, deve ser reiniciada nos próximos dias. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Frederico Eblin, o prefeito Chico Doido determinou celeridade no processo. Abre aspas, foram levantadas as pendências financeiras, os percentuais da obra já executados, os valores pagos nas gestões anteriores e o que falta pagar em relação ao contrato. Fecha aspas, explicou o secretário. Ainda segundo o titular da Seminf, a empresa responsável pela reforma da praça já solicitou o aditivo de prazo para que o contrato se mantenha em vigor e a obra tenha prosseguimento mais rápido possível, sem que haja necessidade de destrato unilateral. O processo já foi encaminhado à Casa Civil da Prefeitura de Iranduba, onde aguarda parecer jurídico. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O Instituto Federal do Amazonas, Campus Tabatinga, abriu inscrições para o processo seletivo simplificado, a fim de contratar professor substituto nas disciplinas de educação física e recursos pesqueiros. Os candidatos devem possuir graduação em licenciatura plena em educação física e engenharia de pesca. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 14 deste mês. A taxa de inscrição é de R$50 a ser paga via GRU gerada no site do IFAM. O curso de enfermagem da Universidade do Estado realiza nos dias 11 e 12 deste mês a 14ª semana de enfermagem, juntamente com a 8ª mostra científica de enfermagem, integrando a 67ª semana amazonense de enfermagem. A programação será no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde, no bairro de Cachoeirinha. A Defensoria Pública do Estado promove o Maio Verde em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública e Dia do Defensor Público em 19 de maio. A programação inclui atividades da campanha Família Afetiva, que será lançada nesta sexta-feira e vai mostrar o trabalho das defensorias públicas na garantia do direito do reconhecimento da instituição familiar e da aplicação do direito de família a qualquer tipo de relação, sobretudo aquelas em que o afeto é a base da formação familiar. A DPE também realizará um seminário para apresentar um novo sistema de gestão a ser implantado na instituição. 6h04 em Manaus. Alberto Pellegrini. Rompido o nosso contato com Alberto Pellegrini, dentro de instantes ele estará aqui no Jornal da Manhã mais uma vez para trazer detalhes sobre uma revista que se inicia nesse instante em uma das nossas casas de detenção. Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo, e começa nesse momento uma revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, todo o CPE, o Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar, ao comando do Coronel Cavalcante, está nesse momento, juntamente com a SEAP do Coronel Cleitman, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, ao comando do Coronel Cleitman, nesse momento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aí no cruzamento da 7 de setembro com a Duque de Caxias, na área central da cidade. A revista que começa nesse exato momento, Paulo Guerra. Pellegrini, o trânsito na área está interrompido ou não? Interrompido totalmente não, Paulo, mas a CONES há uma orientação para que seja diminuída a velocidade nesse momento, já que várias viaturas da Polícia Militar estão no local nesse momento. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma notícia em primeira mão também. Nesse momento começa também uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Trata-se da Operação Pacificador, que cumprirá 25 mandados de busca e apreensão. Essa operação tem como objetivo
coibir o tráfico de drogas e homicídios na zona sul da cidade. Já tem gente apreendida, já tem arma também apreendida, e daqui a pouco mais detalhes, Paulo Guerra, dessa operação da Polícia Civil Militar, da Secretaria de Segurança, Operação Pacificador. A Operação Pacificador já tem quantos mandados de prisão expedidos, Peregrino? São, Paulo Guerra, tem que ser cumprido 25 mandados de busca e apreensão, né, Paulo? E até o presente momento, que eu tenho conhecimento é que uma pessoa já foi presa e uma arma apreendida. O Jornal da Manhã vai acompanhar a Operação Pacificador. Peregrino, tivemos informação também aqui de que aconteceu um acidente aqui na Constantino Neri, no T1, envolvendo viaturas da polícia. Precisamos confirmar essa informação. Vamos buscar a informação, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho vamos trazer informações concretas, exatas, em relação a esse acidente. Se isso aconteceu, que coisa bizarra. 6h07. Serão implantados 10 escritórios regionais do interior do estado e uma unidade básica fluvial de fiscalização para aumentar a cobertura das ações realizadas pelo IPEM Amazonas. O governo do Amazonas, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, obteve junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, a aprovação para a implantação de 10 escritórios regionais e uma unidade básica fluvial de fiscalização que atuarão em conjunto para realizar uma maior cobertura ao interior do estado nas atividades realizadas pelo Instituto. As regiões e suas respectivas sedes que receberão os escritórios regionais são a região do Alto Solimões, com sede em Tabatinga. A região do Purus, parte de Lábrea, com sede em Lábrea. Região do Purus, parte Boca do Acre, com sede em Boca do Acre. Região do Juruá, com sede em Eirunepé. Região do Madeira, com sede em Humaitá. Região do Alto Rio Negro, com sede em São Gabriel da Cachoeira. Região Metropolitana, parte do Rio Negro e Rio Purus, com sede em Manacapuru. Região Metropolitana, parte do Rio Amazonas, com sede em Itacoatiara. E região do Baixo Amazonas, com sede em Coari. 6h08 em Manaus. Na próxima semana, de 8 a 15 de maio, o Banco do Povo da Agência de Fomento do Estado faz atendimento exclusivo na Vila Amazônia e agrovilas de Mocambo e Camburi, no município de Parintins. Além da lotação orçamentária de R$650 mil para o financiamento de microcrédito na sede municipal, a AFIEM está destinando mais R$750 mil com essa finalidade para as 3 comunidades rurais. Repetindo, agrovila de Mocambo e Caburi, não Camburi, como disse ainda há pouco. A expectativa da instituição é financiar pelo menos 320 empreendedores das 3 localidades nos setores rural, agricultura familiar, comercial, industrial e de serviço. 8 municípios amazonenses foram beneficiados nesta quinta-feira com a entrega de 706 unidades de equipamentos especializados para atividades de homoterapia. Os benefícios fazem parte do programa de reestruturação da hemorrede do Amazonas e somam investimentos da ordem de R$6.069.210,02. A solenidade de entrega aconteceu no auditório da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan. Os equipamentos foram entregues pelo vice-governador Henrique Oliveira. Os municípios beneficiados foram Tabatinga, Parintins, Manacapuru, Tefé, Itacoatiara, Coari, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira. Os materiais foram entregues aos prefeitos dos municípios contemplados pelo programa. O diretor-presidente do Hemoan, Nelson Frage, destacou que em 2010 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária avaliou algumas agências de transfusão no interior e viu que havia risco sanitário, mas que em 2011 começou um planejamento para trazer solução para esses problemas. Esses municípios onde serão implantados e já estão sendo implantados laboratórios, os hemonúcleos, nós temos um acréscimo da tecnologia de tratamento transfusional com a produção de plaquetas e de outros produtos que levam a assistência médica a um patamar melhor, evita que pacientes do interior venham para Manaus e isto aumenta a capacidade de assistência do governo do estado à população do interior. E o que nós estamos desenvolvendo? Já fizemos um curso de especialização para formar gestores, treinamos dezenas de técnicos, já implantamos 4 laboratórios de fracionamento com equipamentos que já foram distribuídos, estamos com recursos para a construção de 2 hemonúcleos, aguardamos o projeto executivo para licitá-los e agora estamos dando curso à otimização dos equipamentos com a distribuição destes equipamentos. 6h11 em Manaus.
Com a presença de pelo menos 200 gestores e servidores públicos, o Tribunal de Contas do Estado, por meio da Escola de Contas Públicas, deu início ontem ao seminário Lei de Responsabilidade Fiscal, com uma maratona de palestras e debates que se encerram na sexta-feira hoje. O objetivo é orientar e aprimorar os gestores públicos do Amazonas na administração das contas públicas. A abertura do ciclo de debates foi feita pelo reitor eleito da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Silvio Mário Pulga. Ao abrir o seminário de responsabilidade fiscal, o coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Josué Filho, ressaltou a importância do advento da lei e fez um comparativo entre a gestão pública e a gestão das contas da casa. Ao contrário do que muitos pensam, a LRF não é um empecilho, mas sim uma grande aliada do bom gestor público. Ela orienta e oferece caminhos para o administrador encontrar o equilíbrio nas contas públicas, comentou Josué Filho. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou à Justiça um aditamento, um acréscimo à ação civil pública já ajuizada para exigir a recuperação de todos os danos causados ao meio ambiente pelas atividades de exploração de minério de ouro no garimpo do Juma, situado entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí. A área devastada coincide em sua maior parte com a Unidade de Conservação Federal, a Floresta Nacional Aripuanã. Após realizar inspeção ao local do garimpo em abril e colher novas informações sobre o caso, o órgão incluiu como processados da ação a ex-secretária de Meio Ambiente do Estado, Nádia Ferreira, o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Miguel Antônio Cedras Neri, o ex-superintendente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, e ex-secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, Daniel Nabas, outras duas empresas de mineração, Minorte Extração de Minérios Limitada e BBX do Brasil Limitada, e 3 pessoas ligadas diretamente à gestão do garimpo. Qualificar as regulamentações em torno do gerenciamento dos recursos hídricos a fim de assegurar a participação popular, a qualidade e a distribuição abrangente. O assunto é apontado como fundamental no processo de avanço do país no mercado de commodities ambientais pelo pesquisador líder do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em Direito de Águas, doutor em Desenvolvimento Sustentável e coordenador do mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, Erivaldo Cavalcante. Segundo ele, o Brasil já está inserido neste novo mercado. Prova disso é a presença de empresa gerenciadora do processo de distribuição de água no mercado de capital, como é o caso da Suez, a Vivaldi, entre outras. Contudo, o pesquisador líder do CNPq alerta para o fato de que é preciso analisar caso a caso a fim de se evitar situações como o que ocorreu em Cochabamba, na Bolívia, no ano 2000, fato que ficou conhecido como a Guerra da Água, ocasião em que houve uma revolta popular contra a privatização do sistema municipal de gestão da água. Além disso, o Cavalcante destaca a importância da participação dos profissionais da engenharia e agronomia neste processo de discussão. Esse será um dos aspectos abordados durante a palestra do pesquisador líder do Diretório de Grupos de Pesquisadores do CNPq, que leva ao título de Água e Recursos Hídricos de Direitos Fundamentais a Commodities, durante o evento preparatório para o Fórum Mundial da Água, que acontece de 10 a 12 de maio aqui em Manaus, no Tropical Hotel. Promovido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA, em parceria com o Conselho Regional CREA-AM, a finalidade do preparatório é reunir contribuições da região norte do país para o maior evento global sobre a água a ser realizado pela primeira vez no Brasil em 2018. 6h15 em Manaus. Por 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do governador José Melo e seu vice Henrique Oliveira, como a radiodifusora informou logo após o julgamento ontem de manhã. A comunicação eletrônica sobre a decisão do julgamento foi enviada para o TRE-AM pela Suprema Corte no fim da tarde de ontem. E o prazo para a convocação da nova eleição é de 40 dias. Entretanto, o órgão aguarda a publicação oficial para iniciar o procedimento da cassação e dar posse ao governador interino. Fato que deve ocorrer oficialmente nesta sexta-feira após uma coletiva de imprensa que será realizada pelo TRE-AM. De acordo com Valdinei Albuquerque, o primeiro turno deve ser realizado no primeiro fim de semana de agosto e o segundo turno no último fim de semana no mesmo mês. Questionado sobre o prazo de 40 dias determinado pelo TSE, o secretário judiciário do TRE informou que é impossível fazer o processo até o fim deste prazo. A nova eleição para governador do Amazonas deve custar entre 14 e 17 milhões, segundo a direção do Tribunal Regional Eleitoral. Nesta sexta-feira, às 11 horas, o presidente do TRE-AM, desembargador Iedo Simões, concederá entrevista coletiva a toda a imprensa, onde deve tratar sobre o assunto. Poucas horas após a cassação de seu mandato no TSE,
O governador José Melo enviou mensagem aos secretários de seu governo em tom de despedida. Foi uma honra e uma alegria partilhar com vocês o nosso governo, afirmou ele. Na nota ele diz que eles devem aguardar que Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, assuma o governo interinamente antes de decidirem o que fazer. Polícia. Após a segunda vara do Tribunal do Júri decidir que o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, acusado de ser o autor do assassinato do delegado Oscar Cardoso, deverá ir a júri popular no dia 30 de junho deste ano, por meio de videoconferência, o advogado de defesa Maurício Neville veio a Manaus para solicitar que o acusado seja julgado pessoalmente. Maurício Neville afirmou que veio pessoalmente à capital amazonense, uma vez que ele mora no Rio de Janeiro, para conversar com o juiz titular da vara e com o promotor do Ministério Público do Estado, solicitando que João Branco sente no banco do Zé, junto com os comparsas Marcos Roberto Miranda da Silva, Marcos Pará, Messias Maia Sudré, Diego Bruno de Souza, Moldes e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga. Para Neville, que já foi advogado de defesa de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, traficante de altíssima periculosidade, João Branco deve desembarcar em Manaus e ser julgado mesmo com um forte esquema de segurança. O Fernandinho Beiramar chegou de helicóptero no fórum e a mesma coisa sugiro para o meu cliente, já que aqui tem heliporto. É algo que pode ser muito bem usado pela acusação. 6h20 em Manaus. Em vista na cadeia, uma operação está em andamento. É a Operação Pacificador. Alberto Peregrini vai trazer todos os detalhes do que está acontecendo nesse instante na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Em relação à revista, está acontecendo nesse momento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada aí no centro da cidade. Todo o batalhão especializado da Polícia Militar, o CPE, o comando do Coronel Cavalcante, está nesse momento. É o batalhão de choque, a ROCAM, bem como também o Canil e outras especializadas nesse momento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Também, Paulo, está acontecendo na zona sul da cidade a Operação Pacificador, operação da Polícia Civil e Polícia Militar, nesse momento, com 25 mandados de busca e apreensão, e uma pessoa também já foi detida para... essa operação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e os homicídios ocorridos na área da zona sul da cidade. Daqui a pouco, mais informações em relação à Operação Pacificador, que foi desencadeada e acontece nesse momento, mais precisamente na zona sul da cidade. Pronto Socorro, 28 de agosto. Movimentação atípica durante a noite e madrugada. Poucos atendimentos. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Uma outra pessoa vítima de agressão física. E foi só no Pronto Socorro, 28 de agosto. Já no Pronto Socorro João Lúcio, daí agitou mais um pouquinho. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Um outro homem também. Eram 22 horas e 30 minutos. Ele foi barbaramente atingido a tiros. Um homem foi alvejado também a tiros. Foram 3 casos no pronto-socorro João Lúcio. Já no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Passava das 10 horas quando esse homem deu entrada com 2 estocadas na barriga, 2 facadas desferidas por um elemento desconhecido. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança como um todo, trabalhando forte, principalmente durante toda a noite e madrugada. Carros foram recuperados, pessoas que estavam cometendo crime foram presas. Policiais da 8ª SICOM, à noite de ontem, por volta de 22 horas e 30 minutos, prenderam um homem que estava aí com o entorpecente, estava fazendo graça, estava roubando, estava fazendo tudo que não prestava. Daí a polícia chegou e conseguiu colocá-lo atrás das grades. Foi também uma grande operação da Polícia Militar à noite de ontem. Um carro foi recuperado. Policiais militares da 30ª SICOM, por volta
por volta de 19h40 da noite de ontem, eles conseguiram recuperar um carro, uma moto, na realidade, que havia sido roubada. Um veículo que havia sido roubado, trata-se de uma moto CG 150 cilindradas, uma das preferidas de bandidos. Eles ficam de olho nessas motos e roubam essas motocicletas para cometerem assaltos na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 pessoas morreram no asfalto. 2 pessoas deram entrada no Instituto Médico Legal, vítimas de atropelamento. Antes, porém, foram atendidas pelo SAMU e levadas a um pronto-socorro. Chegando na unidade de saúde, essas 2 pessoas acabaram morrendo. Infelizmente morreram devido a um atropelamento. E atenção! E atenção! Desgraça, tiroteio, sangue e morte no bairro da Raiz. À noite de ontem, o bairro da Raiz, os moradores ficaram em polvorosa. É que aproximadamente 10 homens saíram de um carro e de 2 motos que estavam no local, vestidos de preto, encapuzados, fortemente armados. Eles andavam, eles corriam pelas ruas do bairro, eles estavam procurando algumas pessoas que já estavam marcadas para morrer e encontraram 2 rapazes que foram executados a bala, executados a tiros, mas parecia coisa de filme. Eles chegaram encapuzados, correndo, doido para matar, com sangue nos olhos, atiraram e mataram 2 pessoas e deixaram uma pessoa ferida lá no bairro da Raiz. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o tráfico de drogas, por disputa por ponto de droga lá no bairro da Raiz. Morte no bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Só que o bairro é o bairro da desgraça. E ontem um homem foi morto barbaramente a tiros e jogado no asfalto na rua Cavaleiro Marte, no bairro de Santo Antônio. Não se sabe, não se viu quem foi que matou esse homem lá no bairro Santo Antônio. Outra desgraça em bairro com nome de santo. Dessa vez foi o bairro de São Francisco. Lá na área do Velho Chico, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu lá no bairro de São Francisco à noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós sempre estamos aqui divulgando, Paulo, que muitos assaltos estão acontecendo nos bairros, inclusive em condomínios de luxo. E a Secretaria de Segurança hoje tem um curso, né? O curso de Recepcionando com Segurança. É às 9h da manhã, na sede da Secretaria de Segurança. O palestrante é Hilton Ferreira, especialista em segurança. Ele vai dar essa palestra hoje lá na sede da Secretaria de Segurança. Um abraço aí ao Hilton Ferreira, que é um dos melhores palestrantes da cidade em relação à segurança. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o vento da desgraça soprou, mas soprou forte lá no bairro da Raiz, levando dois para a pedra e deixando outro gravemente ferido. O negócio não foi fácil lá pelo bairro da Raiz. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Oi. Pellegrini, vamos continuar cobrindo esta operação que está sendo realizada agora, e a Operação Pacificador, e gostaríamos também de detalhes sobre este acidente que teria acontecido na Constantino Neri. Muito bem, Paulo, que esse acidente da Constantino Neri, nós já fizemos contato tanto com a base do Detran, tanto com a base do Manaus Trans. Não há registro de acidente na Avenida Constantino Neri. Pois é, porque tem gente que gosta de fazer brincadeiras ligando para os estúdios da Rádio Difusora, para a Central do Jornalismo. Se falava até que 4 carros da polícia teriam colidido. E a nossa reportagem checou e isso não aconteceu, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, não tem registro, né, nessas duas unidades, nem tanto do Detran, nem tanto quanto do CCO, do Manaus Trans. Fizemos contato agora há pouco, já fiz também contato com o gerente da área central da cidade do Manaus Trans, e eles desconhecem essa informação, Paulo. Pois é, 4 carros de uma vez colidirem chega a ser demais, não, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Seria bizarro, não? Seria bizarro, sem dúvida alguma. Eu falei, inclusive, sobre isso ainda há pouco, mas como a informação chegou aqui, a Rádio Difusora vai checar para que seja repassada ao seu público ouvinte com fidelidade o que aconteceu ou não. Te aguardamos daqui a pouco, Pellegrini. Ok, Paulo. E ainda há pouco falamos sobre o acidente envolvendo viaturas da Polícia Pellegrini. Estamos recebendo informações aqui de que realmente aconteceu. Os carros andaram se batendo e essa informação diz que te retiraram os carros. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena no concurso 1638. Primeiro sorteio, dezenas 03, 11, 19, 27, 28 e 44. No primeiro sorteio, um apostador lá de Jequié, na Bahia. Ele vai receber R$1.476.271,16. 19 apostas ganhadoras, com 5 números, 3.219 é o prêmio para cada uma. As dezenas sorteadas no segundo sorteio: 06, 08, 09, 11, 43 e 48. Vamos repetir: 06, 08, 09, 11, 43 e 48. Ninguém acertou. Vamos aqui no concurso 4.374, dezenas sorteadas 12, 43, 47 51 e 55. 12, 43, 47 51 e 55. Ninguém fez a quina. A quadra saiu para 106 apostas, cada uma recebe R$3.856,25. O terno teve 5.500 ganhadores, com premiação individual de R$111,76. O Duque paga para 136.875 apostadores essa magnífica importância de R$2,46. E finalmente vamos à Time Mania, que teve time do coração Ceará, lá de Fortaleza. Dezenas sorteadas 11, 15, 51, 61, 62, 72, 77. 11, 15, 51, 61, 62, 72 e 77. A Time Mania está acumulada e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$16.600.000. Continua acumulada, com 6 números, 5 apostas, prêmio para cada uma, R$45.891. 5 dezenas, 282 ganhadores, o prêmio R$1.162,38. Vamos repetir os números da Time Mania: 11, 15, 51, 61, 62 72 e 77.
Últimas notícias. A Bovespa fechou em queda de 1,86% com 64.862,60 pontos. Essa é a segunda baixa seguida da bolsa, que foi influenciada pelo desempenho negativo das ações da Vale e da Petrobras, que caíram mais de 3%. Já o dólar teve alta de 0,77%, cotado em R$3,183, e registrou o maior volume de fechamento desde o dia 9 de março. O Banco Central divulga o balanço da poupança de abril. Em março, os brasileiros guardavam 659,4 bilhões na caderneta, mas o montante vem caindo mês a mês. Só no primeiro trimestre, os saques superaram os depósitos em 17,4 bilhões de reais. A equipe econômica do presidente Michel Temer calcula que a economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre em relação ao período anterior e avalia a possibilidade de rever a projeção oficial para o crescimento deste ano, atualmente de 0,5%. Os números do PIB serão divulgados pelo IBGE em junho. Mar revolto. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou no início da madrugada desta sexta-feira que interditou a ciclovia Tim Maia no trecho entre São Conrado e a Barra da Tijuca por causa de ondas com mais de 2 metros de altura no local. A Justiça da Espanha determinou que, além de Neymar, os pais dele, o Santos e o Barcelona, irão a julgamento por fraude e corrupção no processo de transferência do jogador para o time catalão. O presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, e o antecessor no cargo, Sandro Rosell, também serão processados. Eduardo Batista não é mais o técnico do Palmeiras. Em reunião na Academia de Futebol na noite desta quinta-feira, o diretor executivo Alexandre Matos e o presidente Maurício Gagliotti definiram a saída do treinador. Para o cargo, Cuca é o favorito. Ontem teve jogos pela Libertadores da América e os resultados foram esses. Godoy Cruz 1, Libertad também 1. Zamora 1, Guarani 3. Santos 3, Independiente Santa Fé 2. Strongest 5, Sporting Cristal 1. 6h41 em Manaus. A fronteira entre Brasil e Venezuela continua sendo destino de imigrantes que tentam fugir da crise no país governado por Nicolás Maduro a qualquer custo. Muitas famílias abandonaram tudo para tentar uma nova vida em Roraima, se sujeitando inclusive a viver em banheiros públicos. O centro comercial da cidade de Pacaraima, no extremo norte de Roraima e na fronteira com a Venezuela, se transformou em um grande abrigo improvisado. Quem não tem para onde ir, acaba se alojando de qualquer jeito no local. Algumas famílias improvisam colchões para dormirem dentro dos banheiros. A maioria dos 36 sindicatos dos funcionários dos Correios não conseguiu avaliar as propostas negociadas entre os dirigentes da empresa e representantes dos empregados em reunião na presidência dos Correios em Brasília ontem. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresa dos Correios e similares, a proposta não pôde ser votada devido ao horário que terminou a reunião, pois algumas assembleias tinham sido desfeitas. Novas assembleias serão feitas entre esta sexta-feira e a próxima segunda-feira, dia 8. A Justiça condenou na tarde de ontem 8 réus da operação #. Eles podem recorrer da decisão. Todos foram condenados na lei antiterrorismo, que fala em promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os denunciados se dedicaram a promover a organização terrorista denominada Estado Islâmico. Um deles é amazonense. O presidente Michel Temer autorizou o Ministério do Esporte a liberar recursos para um projeto que prevê reformas na Arena Condá, estádio da cidade de Chapecó, usado para partidas da Chapecoense. Está prevista a construção de uma cobertura em partes do estádio e também um memorial dedicado à delegação do time vítima de acidente aéreo em novembro do ano passado. Coisa de 117 milhões. 3 anos após o início da Lava Jato, o eleitorado brasileiro se divide sobre a percepção de que a corrupção vai diminuir no país depois da operação, segundo pesquisa do Datafolha. Para 45% dos entrevistados, a incidência do crime será menor após a ação. A maior fatia do eleitorado, no entanto, pensa diferente. Para 44%, ela continuará na mesma proporção, e para 7%, a prática aumentará, o que totaliza 51% dos pesquisados. Lula obteve uma vitória na justiça contra o juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, derrubou a determinação de Moro que obrigava o ex-presidente a comparecer ao depoimento das 86 testemunhas do processo em que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas ele vai prestar depoimento a Sérgio Moro.
Agenor Franklin Medeiros, ex-diretor-presidente da área internacional da OAS, afirmou nesta quinta-feira em depoimento prestado à Justiça Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, que a construtora também tem um setor dedicado a pagamentos indevidos a partidos políticos. Existe uma área da empresa que é justamente a área que trabalha nessa parte de vantagens indevidas, chamada controladoria, onde doações a partidos, até de forma oficial, saem do presidente, vão para o diretor financeiro e para o gerente dessa área, disse. Medeiros citou o pagamento de propinas aos partidos PP, PSB e PT, o último considerado privilegiado por ele. Por 9-1, os ministros do STF confirmaram que governadores de estado podem ser processados sem aval da Assembleia Legislativa. A maioria dos ministros também se manifestou favoravelmente que os governadores não sejam afastados automaticamente caso um processo seja aberto pelo STJ. O ex-ministro José Dirceu chegou ontem à noite a Brasília, um dia depois de deixar a cadeia na região metropolitana de Curitiba. Na capital federal, ele ficara no apartamento da mulher no bairro Sudoeste. Mas ao chegar ao prédio foi recebido por manifestantes com gritos de protesto. Alguns bateram nos vidros do carro. Pelo menos 4 policiais militares estavam à espera do ex-ministro a fim de garantir a segurança no local. Ao descer do carro, Dirceu foi acompanhado pelos policiais até o elevador do prédio. O governo iniciou uma ofensiva para tentar diminuir a resistência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ao texto da reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. O ministro Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, foi pessoalmente à Aparecida para apresentar aos bispos católicos as mudanças feitas no texto durante a 55ª Assembleia Geral da entidade. Além disso, o presidente Michel Temer falou pessoalmente com o núncio apostólico, o arcebispo italiano Dom Giovanni Daniello, representante diplomático da Santa Sé aqui no Brasil. Um dia após ser a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, criou uma comissão especial para analisar o mérito da proposta da emenda à Constituição 282/16, que acaba com as coligações proporcionais nas eleições federal e estadual do ano que vem e para vereador a partir de 2020 e institui a cláusula de barreira a partir de 2018. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos revogou o Obamacare, programa de saúde sancionado durante o governo de Barack Obama. O projeto de reforma foi aprovado por 217 votos, um a mais do que o necessário, e agora segue para a votação no Senado. Os Estados Unidos vão dar um tiro no pé se deixarem o Acordo Climático de Paris, porque China, Índia e Europa irão agarrar os melhores empregos do setor energético no futuro, disse nesta quinta-feira o chefe do meio ambiente da Organização das Nações Unidas, Eric Solheim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar já na próxima semana se irá retirar os Estados Unidos do Acordo Climático, tendo prometido durante sua campanha cancelar o Acordo Climático de Paris dentro dos 100 primeiros meses, os 100 primeiros dias, do seu governo. O aeroporto de Heathrow, o mais movimentado do Reino Unido, teve as decolagens suspensas temporariamente no Terminal 3, devido a uma questão de segurança na manhã desta sexta-feira, segundo informou o porta-voz da agência Reuters. Ele disse que a suspensão foi breve, mas não detalhou o motivo. O terminal é usado principalmente para voos de longa distância, mas também tem conexões para alguns destinos europeus. A Suprema Corte da Índia, nesta sexta-feira, confirmou as penas de morte contra 4 homens que estupraram uma mulher a bordo de um ônibus em 2012, um crime que provocou muitos protestos e chamou a atenção internacional sobre a violência contra as mulheres no país. Tropas americanas foram convidadas pelo Exército Brasileiro a participar de um exercício militar na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia em novembro deste ano. Segundo o Exército, a Operação América Unida terá 10 dias de simulações militares comandadas a partir de base multinacional formada por tropas dos 3 países da fronteira e dos Estados Unidos. Descrita pelas Forças Armadas como uma experiência inédita no Brasil, a base internacional temporária abrigará itens de logística como munição, aparato de disparos e transporte, equipamentos de comunicação, além das tropas. O Exército afirma que também convidou observadores militares de outras nações amigas e diversas agências e órgãos governamentais. A operação é parte da Amazon Log, exercício militar criado pelo Exército Brasileiro a partir de uma atividade feita em 2015 pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na Hungria, da qual o Brasil participou como observador. A BBC Brasil, o Exército Brasileiro negou que a atividade sirva como embrião para uma possível base multinacional da Amazônia, como aconteceu após o exercício da OTAN, citado como base para a atividade. Pressionado pela comunidade internacional, o governo brasileiro informa que vai assumir um compromisso de reduzir em 10% sua população carcerária até o ano 2019. O anúncio foi feito em uma reunião fechada entre a Secretaria Especial de Direitos Humanos e ONGs
ONGs brasileiras e internacionais às vésperas do principal exame da política de direitos humanos do país, que ocorre nesta sexta-feira em Genebra, na ONU. Procurada a missão do Brasil em Genebra, não retornou aos pedidos da reportagem sobre esclarecimentos nem sobre como isso seria feito. As entidades como a Anistia Internacional e outros grupos confirmaram que a promessa foi declarada no encontro pela primeira vez. Com a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 630 mil pessoas, o Brasil é com frequência acusado de violações de direitos humanos em suas prisões. Documentos revelam que dezenas de países exigirão nesta sexta-feira resposta do governo brasileiro ao problema e denunciarão os abusos por parte da polícia e a situação das prisões. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. OAS também tinha departamento de propina, afirma ex-diretor. Folha de São Paulo. Juiz reverte decisão de Moro e dispensa Lula de acompanhar Oitiva. O Estado de São Paulo. Dirceu chega a Brasília e é chamado de ladrão por manifestantes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. TSE caça mandato do governador e vice do Amazonas por compra de votos. Valor econômico. STF decide que processo contra governadores não depende de assembleia. Estado de Minas. Brasil lança satélite para ampliar banda larga em áreas remotas. Jornal do Comércio no Recife. Justiça condena 8 réus da operação Hashtag por organização terrorista. Fortaleza, Diário do Nordeste. Condenado por matar bailarina em 1993, Vladimir Lopes sai da prisão. 0 hora, Porto Alegre. Justiça condena servidora gaúcha a devolver 316 mil ao Estado. Brasil Econômico. Voos da Latam são cancelados e passageiros dormem em saguão de Cumbica. Edições impressas locais agora. Estuprada e roubada ao chegar em UBS. Jornal do Comércio. Cassação de Mello afeta a economia do Amazonas. A crítica. Tremor na política do Amazonas, de volta às urnas para escolher governador. Em tempo. Cassado, o Amazonas terá nova eleição. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45.